Então, vamos pensar. O Brasil tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Duas casas, certo? Uma representa o povo, a outra, os Estados. Duas instituições muito poderosas, com interesses que, várias vezes, batem de frente. A pergunta é, como é que elas conseguem tomar alguma decisão juntas? Parece receita para o desastre, para o impasse total. Mas existe uma espécie de manual, um livro de regras que meio que obriga todo mundo a trabalhar em conjunto. E é sobre ele que vamos falar. Vamos entender como essa engrenagem funciona. Ok, vamos só alinhar os pontos aqui. De um lado temos a Câmara dos Deputados. É, em tese, a voz do povo. Do outro lado, o Senado Federal, que é a voz dos Estados. São duas lógicas bem diferentes, né? E que às vezes chocam e muito. E são essas duas forças que precisam, de alguma forma, governar o mesmo país. E aí vem a grande questão. Quando o assunto é sério de verdade, tipo o orçamento do país ou um veto do presidente, como se evita que tudo simplesmente pare, que vire um cabo de guerra sem fim? A resposta, olha que interessante, não está só nos acordos políticos de bastidores. Ela está, na verdade, num documento oficial que dita as regras do jogo. E esse documento tem nome. É o chamado Regimento Comum. É ele que, nos momentos mais cruciais, pega essas duas casas separadas e as transforma em uma coisa só, numa entidade funcional, chamada Congresso Nacional. Mas calma aí, é super importante esclarecer isso. O Congresso Nacional não é uma terceira casa, não é outro prédio lá em Brasília. Pense nele como um modo de operação especial. É quando a Câmara e o Senado se juntam, no mesmo lugar, para decidir coisas que nenhuma das duas poderia resolver sozinha. É o poder legislativo operando de forma unificada. E claro, esse modo de operação especial precisa de um manual, certo? Esse manual é o Regimento Comum. Ele tem suas raízes na Constituição de 88 e define tudo. Quem comanda a sessão, como se vota, qual o passo a passo, enfim. Ele coloca ordem na casa para garantir que essas reuniões tão importantes não virem uma bagunça. Beleza, mas se as duas casas se juntam, quem é que bate o martelo? Quem preside tudo? Para evitar uma briga pelo poder, o Regimento Comum já deixa tudo bem amarrado, com uma hierarquia super clara. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura de comando funciona. Essa equipe de liderança é a chamada Mesa do Congresso Nacional. É como se fosse a cabine de comando dessas sessões conjuntas, sabe? É a mesa que vai dirigir os debates, organizar as votações. Basicamente, ela pilota a sessão do começo ao fim. E a regra principal é bem direta, sem espaço para dúvidas. Quem presida a mesa do Congresso é o presidente do Senado Federal. Ponto final. Isso de cara já resolve o que poderia ser a maior disputa de todas. A cadeia de comando já começa definida desde o início. Ah, mas isso não quer dizer que o Senado toma conta de tudo, não. O sistema é todo pensado para ter equilíbrio. Olha só, o presidente é do Senado, mas o primeiro vice-presidente é da Câmara. O segundo vice já volta para o Senado. E os outros cargos vão se alternando. É um desenho feito de propósito para que nenhuma das casas domine completamente a liderança. Ok, então já sabemos quem comanda. Mas por que eles se reúnem? Essas sessões conjuntas não são para discutir qualquer coisinha do dia a dia. De jeito nenhum. Elas são reservadas para as decisões de maior peso do governo. E quando falamos em maior peso, é sério mesmo. Estamos falando de deliberar sobre os vetos do Presidente da República. Discutir e votar a lei do orçamento do país inteiro. Dar posse ao Presidente e ao Vice. São os momentos que, literalmente, definem a direção do Brasil. Vamos pegar o exemplo de um veto presidencial para isso ficar mais claro. Imagine a cena. O presidente vai lá e barra uma lei. Diz não. Fim da história? Nada disso. O Congresso Nacional é convocado, deputados e senadores se sentam juntos no mesmo plenário, debatem e, no final, votam. É ali que o poder legislativo dá a palavra final. O veto fica ou o veto. E aqui vem talvez a regra de ouro, o que realmente força todo mundo a conversar. Para qualquer votação acontecer, precisa ter a maioria absoluta dos membros das duas casas presentes. Ou seja, a Câmara não pode decidir nada se o Senado não estiver lá em peso, e o contrário também vale. É uma trava de segurança contra decisões unilaterais. Bom, falamos de um monte de regras, de procedimentos, mas, no fim das contas, por que isso tudo é tão importante?
Porque esse regimento é muito mais do que só burocracia. É agora que a gente conecta todos os pontos. No fundo, essas regras criam 3 pilares que sustentam o sistema. Primeiro, previsibilidade. Todo mundo sabe como as grandes decisões vão ser tomadas. Segundo, cooperação. O sistema, como vimos, praticamente obriga as duas casas a acharem um caminho em comum. E terceiro, e talvez o mais importante, a legitimidade. Uma decisão que sai dali tem o peso do legislativo inteiro, não só de um grupo. Então, para resumir, o Regimento Comum está longe de ser um documento velho e empoeirado. Ele é, na verdade, um motor invisível da democracia brasileira. É ele que garante o equilíbrio de poder, que faz com que, nos momentos decisivos, tanto a voz do povo quanto a voz dos Estados tenham que ser ouvidas em uníssono. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, não é? A estabilidade de uma nação depende mais da genialidade e da força dos seus líderes ou da solidez e da clareza do seu livro de regras? É uma boa pergunta para pensarmos sobre onde, de facto, mora o verdadeiro poder em uma democracia.